Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de explanar algumas considerações sobre uma entrevista do programa do Vilela, Inteligência Limitada, em que ele dá um senhor pito numa feminista por conta desta mesma criatura defender o grupo terrorista Hamas, como também o atentado bizarro que aconteceu no dia 7 de outubro de 2023, quando 1.200 pessoas foram assassinadas por esse grupelho terrorista palestino. E o que mais me chamou a atenção foi a capacidade do Vilela de ter um certo discernimento moral, algo que lamentavelmente não encontramos nessa feminista. Então, eu vou aqui ligar o vídeo e vamos fazer os seguintes comentários. Vamos lá, o Hermanito, ele fala assim, na opinião das feministas, por que a esquerda feminista defende o Hamas? Vocês feministas também são a favor de que esse grupo terrorista fazem com as mulheres? Gente, primeiro, não existe a esquerda, não existe a esquerda feminista, não existem as feministas. Aqui eu falo por uma leitura do feminismo marxista, sou socialista, oposição de esquerda ao Lula, eu não defendo o Hamas. O Hamas é um partido político da Palestina. Muita gente nem sabe o que é isso, né? Porque a extrema-direita faz um caos na cabeça das pessoas que fica parecendo... Os palestinos são Hamas. é um partido político, tá? Tanto quanto outros partidos políticos, eu não... Olha, essa é uma forma de você interpretar matar bebê, diante matar do que civil, foi... me parece um partido... Diante do que foi o... Mas eu não quero me intrometer nisso. Tá? Isso a gente tá falando de Israel. Podemos falar de Israel e podemos falar de Não, Hamas. veja... Ou que um mata, o outro pode matar também. Tipo, Não. bebê Guerra só civil... condenado até agora. Então, mas... Ok? Olha, Ok. eu acho que tem uma guerra, Mas vale um matar... genocídio, Mas uma luta para o de tempo. colonização sendo você levada... entrar deliberadamente, matar, Que é o que Israel estuprar... faz. É o que Tô falando Israel de faz. Hamas primeiro, depois a gente pode falar de Israel. Hamas não faz isso. O Hamas Faz é um isso? partido político que Mas conduz... é liberado fazer isso? Você acha O que Hamas é um os partido... fins justificam os Eu meios? posso falar? Não, eu tô perguntando. O Hamas... Não, é que você tá fazendo uma série Não, de perguntas, então, Vidal. eu tô falando, Os fins pode fazer justificam os isso, meios? enfim. Não. Os fins Então, justificam pronto. os meios? Não. Então, Tá? fez Agora eu certo? posso apresentar a Pode. posição sobre o Hamas? O Hamas conduziu uma operação política de 7 de outubro, tá enfrentamento falando? ao que é o Estado genocida, o Estado genocida de Israel, tá? Esse já foi desmentido por Israel. Que é uma guerra, um apartheid, uma brutalização de Ó, uma... eu vou parar a discussão Estado- porque eu acho um absurdo o que você tá falando e não é o tema do programa. Então vamos pra... Eu acho defendo absurdo, Palestina eu tive lá. livre do Rio ao mar. Eu também defendo a Palestina, acho absurdo o que o governo de Israel faz. Agora você falar que Não, eu não matar bebê, defendo, eu não estuprar defendo, mas que isso, Vilela, eu não estuprar defendo mulheres- isso de forma Não, você alguma. falou que foi um ato Pode falar. político gerado por Sim. Israel. Não, eles não Não. entraram pra matar soldados, eles não entraram Eu não- soldado contra soldado. Eu Gente, vi um olha vídeo, só. tem um filme chamado The Atrocity Film, eu acho que você deveria ver. As câmeras do próprio Hamas filmando e comemorando, matando civis, crianças, estuprando. Eu não tenho acordo nenhum com isso. Então, eu pronto, não, é só isso que não eu queria tenho que você acordo, falasse. não tenho Assim acordo como com o é o Hamas. absurdo que Israel faz, Não é tenho só acordo isso. com... Mas é porque eu não acho que é equivalente. Essa é a Não é diferença. equivalente? Como assim? Porque aqui a gente vê uma política de Estado levada adiante por décadas. Olha só que absurdo essa retardada mental falou. Ela está dizendo o seguinte, que, na verdade, existe violência do bem, existe violência sexual do bem, e existe também matança e violência do mal, entendeu? Quer dizer, na conjectura desta maluca, desta mentecapta, é claro que ela não quis responder a pergunta, que era bastante objetiva do Vilela. Mesmo que o Hamas seja um grupo político, segundo o que ela está dizendo, isso não exime da barbaridade que se fez contra aqueles judeus. Não justifica abusar de crianças, abusar de mulheres por uma causa política. Agora, o mais interessante é que esta cidadã que é comunista tem o mesmo tipo de lógica que nós encontramos em qualquer grupelho totalitário, seja de matriz fascista, nazifascista ou mesmo comunista. Ou seja, de que os fins justificam os meios. Em nome de uma causa política, vale matar, vale vocês entenderam o que eu estou falando, vale dar um tiro na cabeça de uma criança, vale, sei lá, meter um tiro de fuzil na cabeça de um velho e assim sucessivamente. Então, quer dizer, a lógica da política, propriamente dita, está acima do plano da moralidade, porque, segundo ela, Israel faz a mesma coisa ou coisa pior. E ela está dizendo, não tem equiparação. Como não tem equiparação? Quer dizer que a violência contra o palestino, seja ela de natureza física ou sexual, justifica também a violência do outro lado. É isso que ela está dizendo. E isso porque ela confunde a política de Estado com civis.
Ora, é a mesma confusão que os judeus também fazem. Hoje, mais do que nunca, nós vemos uma opinião xenofóbica, racista, extremista de muitos israelenses fazendo essa confusão entre o grupo Hamas e a população palestina. E, portanto, claro, todo palestino é Hamas, como também todo judeu é Netanyahu. Ou todo judeu é política brutal de Israel. Em outras palavras, quer dizer, a culpa individual desapareceu aí. E na cabeça dessa tonta, dessa maluca, existe a violência do bem, ou seja, as barbaridades do bem e as barbaridades do mal. E isso porque quando ela fala do Rio Amar, a Palestina será livre, tenham cuidado com isso, porque mesmo que nós condenemos as barbaridades da política israelense no que diz respeito ao que está acontecendo hoje em Gaza, nem por isso justifica o que o Hamas fez contra aqueles civis. Mulheres, crianças, até bebês recém-nascidos. E aí, esse pessoal que fica defendendo o Hamas, eles chegaram num paroxismo de maluquice moral, dizendo o seguinte: não, realmente, o Hamas atirou naquelas pessoas, mas não violentou, tá? Não violou aquelas pessoas. É muito cômico esse tipo de coisa. Pera lá, você tá matando aquelas pessoas. Você tá torturando aquelas pessoas. E isso porque, de fato, houve sim violência de natureza sexual contra mulheres. O Hamas e a esquerda estão mentindo. Vamos analisar uma coisa. Eu fiquei muito feliz com a integridade moral do Vilela. Porque ele reconhece que é abuso tanto dos palestinos como dos israelenses. E claro, os palestinos estão levando a pior porque são a parte mais fraca do negócio. E realmente, o que a política israelense está fazendo com os palestinos nesse momento é uma política completamente criminosa. Já passou da ideia da retaliação para a brutalidade e até mesmo em atitudes genocidárias. Porque deportar uma população, tirá-la do seu próprio país, torná-la apátrida, isso é de uma brutalidade que nos dias de hoje é inaceitável. E que mesmo os judeus em algum ponto já sofreram. Isso é que é o mais assustador. Porém, veja a consciência moral dessa feminista. O paradoxo. Quer dizer que é o seguinte: ela é o tipo de mulher que preconiza que existe uma cultura de violência contra a mulher, de violência de natureza sexual. Eu não vou falar essa palavra porque pode me dar implicações complicadas no que diz respeito ao YouTube. O YouTube está censurando palavras que não tem nada a ver. Mas enfim, vocês entenderam muito bem. Quer dizer, para atacar o patriarcado, vale dizer: olha, nós somos contra a cultura de violência contra a mulher, de violência física, sexual, etc. Agora, se for em nome da causa política, então você pode relativizar esse conceito de violência. Então, a cultura de violência sexual, a cultura de matança e até de opressão de uma mulher vale pela causa política. Então, o Hamas, como partido político, como se o Partido Nacional Socialista não fosse um partido político, como se o Partido Comunista não fosse um partido político, quer dizer, um partido, em nome de uma causa, pode estabelecer uma cultura de violência contra a mulher. Olha o nível de insanidade. Eu digo mais, de hipocrisia. Hipocrisia, total. Porque no final das contas, a gente percebe que a agenda de esquerda, a agenda feminista, é feminista até certo ponto. Até o ponto em que chega, por exemplo, no mundo islâmico. A gente sabe da situação das mulheres iranianas, das mulheres sauditas, das mulheres do Iêmen, enfim, das mulheres do mundo árabe em alguns países. E mesmo no mundo persa, como no caso do Irã. A gente sabe que não é necessariamente algo ideal para o viés feminista. Mas por conta de uma conveniência política, aquela feminista que solta aquela verborragia sobre a cultura patriarcal machista do Ocidente que não existe mais, e no entanto, quando o machista é um muçulmano, aí claro, não, é uma questão cultural. Quer dizer, o relativismo cultural vale tanto para destruir, entre aspas, o patriarcado ocidental que não existe mais, como também para glamorizar e até defender a opressão contra as mulheres no mundo muçulmano. Que legal. Vamos ver, besterol. Eu estive lá, eu vi o que eu vi, e eu duvido que você veja esse filme, eu duvido que você não mude de opinião. Morte de bebê. Claro que Não, ela... Ah, ninguém tá defendendo a morte de bebê, não. Só o Hamas é que tá sendo contra os opressores. Veja, eu não vou negar o fato de que os israelenses fizeram coisas muito atrozes com os palestinos, e isso pode gerar ódios muito profundos. Nós temos realmente uma relação de Israel com a população palestina
que é uma relação extremamente opressiva. Extremamente opressiva. Mas a partir daí achar que em nome dessa relação opressiva é permitido certos tipos de violências que transcendem uma moralidade elementar. Vamos pegar o caso de uma criança. Vocês acham mesmo que uma criança tem culpa pelo fato de nascer israelense? Pelo fato de ser judia? E pelo fato de ser judia israelense, essa criança merece esse tipo de violência? E poderíamos aplicar também ao palestino. As crianças palestinas que estão passando fome, as crianças palestinas que perderam suas casas por causa de um foguete. Mas é claro, segundo aquele urso sábio do sionismo, o Sr. André Leich, pelo menos o exército israelense avisa: olha, nós vamos jogar uma bomba na tua casa, vamos acabar com o teu país, tá? Sai daí, que senão a gente joga bomba. Essa lógica, mas que maravilha. Mas enfim, todas elas são políticas cruentas e brutais e são inegavelmente condenáveis do ponto de vista moral. E eu vou mais além. Analisando essa questão Israel-Palestina, nós percebemos dois povos envolvidos numa profunda ideologia nacionalista fanática. Ideologia nacionalista fanática em que ambos os grupos cometem as piores aberrações morais. Aí vem essa idiota, ai, marxista, não sei o que, blá blá blá. Eu disse: olha, meu filho, sabe o que é o negócio? Você defende uma causa de um fanatismo tão brutal que eu pergunto, qual é a diferença de um fascista? Porque, na verdade, ali é uma briga nacionalista. Você tem a situação dos palestinos e a situação dos judeus. Todos eles reivindicam um posicionamento antagônico ao outro e excludente do outro. E essa exclusão implica até matar o outro. E não somente matar, violar o outro. E não somente violar, mas também fazer as piores bizarrices morais do universo em nome dessa causa política. Pode ser a causa do sionismo, pode ser a causa, sei lá, do Palestine Free. E o mais interessante é que ela, como esquerdista e marxista, deveria saber que Israel é uma criação soviética, é uma criação marxista, é uma criação socialista. E aqui nós vemos o aspecto irracional do discurso Israel-Palestina. Ou seja, é um discurso que se reduz a um ramo de um facciosismo completamente doentio e, no entanto, não se discute as implicações morais dos dois povos. Mas vamos ver o besterol. Vilela, que é isso? Que é isso? O que você falou pra mim? Não, olha só. Você falou que 7 de outubro foi o quê? Posso explicar minha coisa? Repete, O que foi? Repete o que você falou. O que foi 7 de outubro? 7 de Foi uma ação? outubro é uma ação política levada adiante. Meu Deus, nossa. Ação política, quer dizer, para ela não existe a humanidade, não existe a atitude criminosa. Por um lado, ela diz que condena a violência e a brutalidade contra mulheres e crianças, mas na prática ela politiza e se contradiz. Em outras palavras, essa mulher é uma mentirosa, essa mulher é uma sem vergonha e uma completa desmiolada. Sinceramente, eu diria para ela: se você está defendendo a violência contra a mulher, abuso contra a criança, em nome de uma causa política. Então, deixe de ser hipócrita e admita, você defende essa merda. Deixe de ser filha da puta. Mas é aquela história, o Vilela é um homem muito educado. Eu já acho que não seria tão educado assim, mas é aquela história, mostra a insanidade da esquerda. Veja que essa insanidade não é só da esquerda também, a direita também tem isso. Tem muito direitista aí defendendo a limpeza étnica dos palestinos, tá? E também com os mesmos atos de violência ou até coisas piores. Mas vamos lá. Mas, gente, eu posso terminar de apresentar o meu ponto de vista? Deixa ela terminar. Só tentar entender. Sangue de Jesus. Uma ação militar. Misericórdia, Jeová. Foi uma ação militar. Com intuito. Ação militar, pera lá, não. Ação militar é quando você ataca soldados israelenses, você ataca grupos de ocupação ou coisa parecida. Não civis, inocentes e desarmados. Mulheres, crianças, velhos. Acredito eu que muitos desses israelenses poderiam até ter simpatias pelos palestinos. A gente sabe que a sociedade israelense não é uma sociedade monolítica, é uma sociedade bastante complexa, diga-se de passagem. Eu não caio muito nesse discurso de demonização total do Estado de Israel, ou pelo menos da sociedade israelense, porque ainda que a sociedade israelense tenha problemas, ainda que a política externa israelense seja realmente desastrosa, seja realmente, em muitos aspectos, condenável do ponto de vista moral, mas eu não posso dizer que o dinamismo da sociedade israelense seja totalmente descartável, quando nós sabemos que há realmente um debate público sobre vários assuntos, ainda que os judeus atualmente se enveredem por um caminho completamente errado e falso.
Hoje, mais do que nunca, nós estamos vendo atos de fanatismo ideológico dos mais bizarros. Mas esse fanatismo não é somente o judaico, é também palestino. Veja essa louca, essa asnática falando isso. Em outras palavras, quer dizer, para ela, matar mulheres e crianças é um ato político. Ou melhor, ela coloca o ato político em torno disso, ou a instrumentalização política de assassinato de pessoas inocentes, como se fosse algo justificável por conta de uma ideologia, ou pelo menos de uma ação política. Ora, mas os alemães, na época de Hitler, pensavam a mesma coisa. Os comunistas da época de Stalin pensavam a mesma coisa. Vamos deportar milhões de pessoas e assassinar milhões de pessoas por conta de uma causa política. É um ato político, segundo ela. Ou seja, não há nenhuma representação moral nisso. Mas vamos lá. Intuito de? Lutar contra o Estado de Israel. O intuito de... Não, olha só que legal. Ela simplesmente nega aquelas pessoas reais que foram assassinadas, caindo num abstracionismo contra o Estado. O que é ser contra o Estado? É matar o civil desse Estado? É isso que ela está falando? Então, para combater o Hamas, Israel está legitimado a matar os civis palestinos, expulsá-los, deportá-los, essencialmente. É uma lógica doentia dessa mulher. Essa mulher realmente, por conta de uma questão ideológica, tem problemas de moralidade mesmo. Mas vamos lá. Matar civis. Eles não foram Mas eu não tenho acordo que você estupre, etc. Entrar numa festa, numa fila e sair atirando nas pessoas. Mas o Estado de Israel faz a mesma coisa. Ah, entendi. Se o exército israelense comete atrocidades, então os palestinos também têm o direito de cometer atrocidades, segundo ela. Mas vamos lá. Um erro justifica o outro. Não. Sangue de Jesus. Meu Deus, que absurdo. É por isso que eu tô falando. Não. Eu fico muito puto com esse tipo de defesa de parte da esquerda e eu não sabia que vocês defendiam isso. Portanto, vamos para outro assunto, que isso eu não negocio. Não se pode matar Mas eu civil. não defendo isso. Você acaba tá? de falar, me desculpa. Não, eu não defendo isso, não. É o seguinte, Hamas fez um ato político, atirou na cabeça de uma velha, atirou na cabeça de uma mulher, violentou crianças, enfim. Mas isso é só um ato político. Mas eu não defendo isso não, sabe? É a mesma coisa que eu falar assim, olha, Hitler criou o campo de concentração de Auschwitz, tá? Eu não defendo o campo de concentração, tá? Mas ele fez um ato político e eu defendo o ato político dele. Vai entender a lógica dessa mulher. Uma lógica bárbara. E esquizofrênica, porque ela fala um enunciado que legitima o assassinato e ao mesmo tempo ela diz condenar essas práticas assassinas. Decida, mulher. Da feita que você aceita o assassinato de civis inocentes como ato político, então pronto, você defende sim a política abusiva do Hamas, a política violenta do Hamas. Da mesma forma que, se você legitima esse ato como político, então nada impede também que os israelenses ajam da mesma forma como um ato político, jogando míssil, destruindo 90% de Gaza, deixando os refugiados no sul, e inclusive ameaçando deportá-los do seu próprio país. Pronto! Se a lógica é estritamente política, já não é mais moral. É simplesmente uma mera disputa pelo poder em que vence a lei do mais forte. Vamos lá, vamos, besterol. Alô, gente, eu tô até assustada que o Vilela, como host, se meteu no debate pra comentar. Não, ela tá fazendo pergunta pra mim. Desculpa, o que ela tá... que tipo, ela tá tentando explicar, Vilela. Ela explicou 3 vezes. Não, eu não consegui explicar. Você está justificando o assassinato e a violência sexual contra mulheres, pô. Ora, pô, eu nunca vi uma defesa tão grande da opressão mais brutal do patriarcado machista, mas tudo bem. Vocês ficaram todos interrompendo. Um ato político justifica você matar civis, não sei o quê? Não. Pronto. Então você é contra. Então você é contra. Fala, eu sou contra. Vai. Fala. Fala uma coisa aqui. Não é contra, gente. Eu sou contra. Eu sou contra. Não, É só isso. Eu sou contra o Hamas, eu sou contra o Israel. É que existe um mecanismo de palavras para usar e minimizar o que o Hamas faz. Na verdade é o seguinte, o Vilela foi em cheio. Sabe o que é? O que eu vejo muitas vezes no discurso israel-palestina é uma tentativa de desumanizar o adversário. É isso que nós temos que entender. Desumaniza-se o judeu e desumaniza-se o palestino. Essa aqui é a primeira coisa. Quando a gente observa o André Lage falando uma coisa, ou até mesmo o Breno Altman falando outra, quando o Breno Altman fala de Israel, Israel é a coisa mais maldita do universo. E quem é israelense já está condenado segundo o pecado original do nascimento do Estado de Israel. Já o Lage não, é o contrário. Os judeus são lindos, bonzinhos e maravilhosos e a Palestina é a amaldiçoada da terra de Canaã. É mais ou menos essa lógica. É a lógica da desumanização do adversário. E o que ela faz é muito perverso. Porque para se matar pessoas reais, concretas, a melhor forma de você matá-las é simplesmente fazendo-as não serem humanas.
Vamos analisar o caso da Alemanha nacional-socialista. Foi isso que eles fizeram com os judeus. E não só com os judeus, com os poloneses, com os ucranianos, com os russos, etc. Ainda que os ucranianos idiotas tenham aderido, o Hitler vai nos salvar de Stalin, não sei o quê. Mas os alemães estavam dando a mínima para os ucranianos e tratavam como uma categoria branca inferior, tá? Então, o que acontece? Veja que ela tem o discurso da desumanização de um lado e da exaltação da violência de outro. Ainda que ela não tenha a coragem moral, porque ela é uma mulher covarde, de afirmar claramente que ela defendeu aquele atentado monstruoso contra os israelenses. Veja, é evidente que o atentado de 7 de outubro tem consequências de vários fatores, porque é evidente que aquilo ali não surgiu do nada, tá? A gente tem que entender isso. Ele não surgiu, assim, de um rompante palestino malvado contra os israelenses. Há anos e anos de opressão, de violência, de brutalidade contra a população palestina pelo exército israelense, pelas políticas israelenses, enfim, em que Gaza vive numa situação praticamente de um protetorado e até mesmo de um gigantesco campo de concentração ali, tá? Existem inúmeras coisas que, quando se pesquisa sobre o assunto, realmente você fica horrorizado com a política israelense. Horrorizado. E isso porque eles gostam de encher a boca de que Israel é uma democracia, como se democracias não matassem, como se democracias não financiassem grupos terroristas, como se democracias fossem, sei lá, isentas do pecado original. Mas, mesmo que haja esses atos de violência do exército israelense, da política israelense, nem por isso também se justifica o outro lado, porque o outro lado também comete atos bárbaros. Das duas, uma, ou a gente condena a barbárie em todos os seus sentidos, seja a barbárie israelense e a barbárie palestina, ou então vamos levar ao paroxismo do governo israelense expulsar a população palestina. Ou então, sei lá, quando os palestinos tiverem mais poder, matar todos os judeus. É isso que vai acontecer. A lógica subjaz isso. Mas vamos lá, vamos lá. Assim como existe um conjunto de palavras para minimizar o que o Estado de Israel faz. Vamos falar a verdade, é só isso. Não precisa falar, é uma ação, por isso não. Foi terrorismo que fizeram. Como é terrorismo, algumas coisas que o Israel faz. Pronto. Perfeito. Vilela, você ganhou a minha estima. Porque você foi uma pessoa extremamente honrada, cara. Sério, você ganhou meu respeito. Porque você fala que o seu programa é inteligência limitada, então eu disse, não, acho que o Vilela deve se achar burro. Não, não acredito nisso. Quer dizer, claro, o Vilela não é uma pessoa intelectualizada, mas ele é uma pessoa com bom senso. Veja, essa idiota marxista pode ter até um pouquinho mais de leitura do que o Vilela, mas ela consegue ser mais idiota do que o Vilela. Porque o Vilela foi assertivo. Não há nenhum tipo de defesa do que o Hamas fez contra aqueles civis. E se você é muito apaixonado por uma ideologia política de tal modo que te leve a fazer aqueles atos de barbaridade, como de fato foi o que aconteceu, então não reclame se os judeus estão fazendo a mesma coisa ou algo pior. Não reclame. Não é uma questão de disparidade. Olha, Israel faz é pior. Se Israel fizesse algo pior, como ela está falando, nem por isso justifica aquilo que está fazendo. Ambos os casos são bárbaros. São extremamente bárbaros. O fato do Hamas ter praticado aqueles atentados horrorosos, terroristas com os israelenses, não tem nenhuma justificativa, mesmo que os israelenses possam ter radicalizado e brutalizado ainda mais o processo. Uma coisa não legitima a outra. Pelo contrário, as coisas são excludentes. É barbaridade de um lado e barbaridade de outro. Simples assim. Vamos lá. Eu tô errado. É ou não é? E, portanto, os dois são terroristas nessas ações. É que eu acho Você que não a leitura... consegue colocar... Mas eu posso falar? Eu posso falar? Pode, desde que você coloca ele como terrorista. Mas é que eu posso falar com todo mundo ficando em silêncio? Claro. Depois Porque se você aqui deixar eu tu falar não... também, tu Isso, fala. claro, com certeza. Claro, vamos lá. É porque... Tá? Eu não defendo o Hamas, não tenho alinhamento político. Eu acho que, inclusive, é um partido político burguês que defende uma solução que é também religiosa pro conflito que a gente vê naquele lugar. Na verdade, ficou muito feio pra você, sua idiota. Você tava assim defendendo o grupo terrorista Hamas. Só que o Vilela mostrou fatos na sua cara que fogem dessa masturbação ideológica que você vive. Ele mostrou na sua cara algo bastante concreto e real. Aquele grupo matou pessoas desarmadas e indefesas. Matou os soldados israelenses? Matou.
Mas veja que os soldados israelenses não estavam nem no campo de ocupação. Pode até ser que, talvez, por uma justificativa, o soldado esteja lá fardado e armado. Também há controvérsias com relação a isso, tá? Mas, quando se invade, por exemplo, um condomínio habitacional lá e começa a metralhar as pessoas, ou então, sei lá, se ataca uma rave lá, uma festa de rave, que você deve ser uma frequentadora de rave pela sua cara. Quer dizer, um bando de gente lá, um bando de fanático lá atirando pra todo mundo lá, e quando não atira, né, humilha, violenta, espanca, esquarteja ou coisa parecida. Pera lá, ô moça, se você defende isso como ato político, eu digo, você é uma estúpida, para dizer o mínimo. E detalhe, todo o seu discurso contra a violência que muitos homens fazem com as mulheres, o seu discurso foi por água abaixo, você se desmoralizou. Sinceramente, se eu falar assim, minha filha, você é aquela mulher que enche a boca para falar do patriarcado, mas você defende o que? A opressão islâmica contra uma mulher judia. É muito simples. Mesmo que o Estado de Israel seja isso, aquilo, assado, cozido, sim, nós concordamos que o Estado de Israel também age de forma brutal. Agora, pegar pessoas inocentes civis que não tem nada a ver com o assunto, só pelo fato de ter nascido israelense aí dar um tiro na cara do sujeito ou fazer o tipo de barbaridade, vai pastar, pô, vai comer capim, caramba. Financiado por Israel, não tem nenhum acordo com a política tal. Agora, acho que houve uma ação militar. Deixa eu tentar falar o seguinte. Trazendo um outro exemplo. Nesse momento, a Rússia ataca a Ucrânia. Já faz muitos anos, certo? Uns 2 anos. Uns 2 anos que a Rússia ataca a Ucrânia. E tudo mais. Diante disso, houve uma organização da população ucraniana para lutar contra isso. Agora, quem mais entrou nessa jogada contra o ataque russo? Foram também o exército da Ucrânia, o governo ucraniano, aquilo que se chama de milícias nazistas, etc., da Ucrânia. Mas só concluir logo, a gente não pode também deixar... Não, claro, todo mundo... Digo, diversos atores políticos entraram em guerra contra o ataque que a Rússia fez ao povo ucraniano. Eu defendo o direito legítimo de um povo se defender diante de uma violência. Ai, meu Deus do céu, pera lá, idiota. Uma coisa é um grupo lutar contra um invasor soldado. Existe o exército russo ocupando a Ucrânia e amassando a liberdade dos ucranianos. É uma coisa. Outra coisa bem diferente é um grupo invadir um território e matar civil. Então, dentro da lógica dela, se, sei lá, o batalhão Azov, batalhão que é neonazi mesmo, invadir uma cidade russa e praticar massacre contra civis russos, então, na lógica dela, isso é válido. Isso é válido por quê? Porque se a Rússia está em guerra com a Ucrânia, então não há mais a diferenciação entre a tropa, ou seja, o militar armado, e o civil. Aí eu pergunto para essa idiota, então os russos estão justificados quando matam civis ucranianos. Simples assim. Então, dentro da lógica dela, qualquer pessoa que tenha um passaporte russo está passível de ser molestada ou assassinada por um ucraniano. Só pelo fato de ter um passaporte, tá? Só pelo fato de ter nacionalidade russa. Não é pelo fato de alguém portar uma arma e invadir o seu território, que é uma coisa. Aí sim, há o direito de defesa da nação, da pátria, assim suavemente. Outra coisa bem diferente é você atacar um país para o quê? Para cometer um atentado terrorista. Eu não estou dizendo que Israel não faça atentados terroristas. Faz, infelizmente faz. Tá? Isso é um fato também. Tem muita gente que romantiza Israel, parem com isso. Saiam dessa baboseira, tá? Só que uma coisa não justifica a outra. E o que o Hamas fez foi realmente um ato bárbaro, e só uma pessoa muito anestesiada por ideologia é capaz de chegar a essa conclusão. Mas vamos lá. Agora, é a melhor forma? Porque para você lutar contra a intervenção russa, você tem que pegar em armas hoje. Certo? Então, tem que pegar em armas. Isso. Não é isso, mas você tem que pegar em armas para defender a sua vida, porque você está sendo atacado. Se eu estuprar, Israel existe há décadas. Não mas terminei. Mas 30 segundos se você quiser me dar. Tá bom. Que o negócio é o seguinte, a violência daquele que reage a um ataque, eu acho que é legítima. Não, pera lá. Violência dentro de um ataque, dentro de atos de brutalidade é uma coisa. Outra coisa bem diferente é invadir um território de alguém, pegar civil indefeso e massacrar civil indefeso. Então, dentro da lógica dela, quando o Exército Vermelho chegou na Alemanha, chegou em Berlim, então logo o Exército Vermelho tinha o direito legal ou direito militar, ou dentro de uma ação militar, de violar centenas de milhares, se não milhões de mulheres alemãs, segundo a lógica dela.
Aí eu fico pensando assim, minha filha, existe mais lógica patriarcal do que essa que você está defendendo? Lógica patriarcal brutal, né? Porque é o poder do homem sobre a mulher. Então, eu conquistei o território, eu simplesmente subjuguei aquilo que eu considero meu inimigo, então eu posso tratar meu inimigo pior do que merda. É essa a lógica dessa mulher. Mas vamos lá. Matar. Você acha mesmo? Porque, veja, o Estado de Israel é um Estado que leva adiante há décadas uma política de genocídio, de apartheid. Não, a gente parou Não, com uma eu tenho discussão. tempo Foi pra outro lado. dela. Ela tem o tempo dela pra pergunta que você fez, eu não vou me meter Não, mais. mas ela já acho- respondeu a só- pergunta do chat. Tudo bem, ela vai responder, só tô Não, ela já falando. Mas você não respondeu, acha ela que já o usou o tempo ucraniano dela. Agora é a poderia ter nossa o direito vez de de se falar. defender, por exemplo? Se ele pegasse bebês e estuprasse mulheres, não, claro que não. Mas não é contra- sobre isso que nós estamos falando, sobre- porque eu não tenho acordo nenhum com isso. Não tem nenhum acordo nenhum com isso, mas em compensação tá defendendo o ataque do Hamas. Vai entender. Eu acho que o tem- estupro é usado, inclusive, Você- como você não tática de consegue guerra, dizer de que- submissão você de não povos. Eu consegue não dizer- tenho acordo você com não- isso. você Mas consegue quem faz dizer- isso é o povo Agora de é minha vez de Israel. falar, querida. Desculpa. Você não consegue falar, você consegue falar que o Estado de Israel é terrorista, mas não consegue falar que o Hamas é terrorista. Você entende como são dois pesos, duas É porque medidas? são 2 pesos e 2 medidas e eu digo isso não tendo nenhum acordo com o Hamas. Tá bom. Vilela, libera logo. Para de subestimar nossa inteligência. Você tem acordo sim, sabe por quê? Porque você caiu nesse conto de que se existe um grupo de, entre aspas, resistência contra um Estado inimigo aparente, então você está dizendo sim que os fins justificam os meios. Você está dizendo é uma operação militar. Tudo bem. A invasão de Berlim pelos soviéticos era uma operação militar. Violentaram mulheres, violentaram crianças, violentaram idosas. Não, mas isso aí é o seguinte, é uma operação militar, é uma operação política. Como é que você pode comparar a Alemanha nacional-socialista que invadiu a União Soviética com a Rússia soviética invadindo a Alemanha nacional-socialista, não é mesmo? Então, claro, é aquela história. Se a Alemanha cometeu atrocidades contra os russos, então logo os russos têm direito de violentar, de pilhar, de saquear, de fazer o inferno na terra, sabe-se lá por quê, não é? Por quê? Porque é uma operação militar, segundo ela. Uma operação militar, tá? Operação militar que pode fazer o quê? Violência sexual em massa. Só isso. Então pode ser operação militar o que os sérvios fizeram com as bósnias, ou com as mulheres de Kosovo, ou assim sucessivamente. Que lógica bizarra. Vamos lá. Isso mesmo. É isso Você tem mesmo. direito a dar sua opinião, tudo bem. Vamos continuar uma pessoa. Por exemplo, eu posso até falar aqui da Guerra de Ultramar, que foi a guerra entre Portugal e aqueles movimentos de libertação nacional, tudo financiado pelos comunistas, pelos soviéticos. E o nosso querido Salazar jogou uns foguetaços naquele povo lá. E infelizmente, o golpe, por assim dizer, de abril, dos abrilistas lá de 74, da Revolução dos Cravos, né? Esse pessoal golpista entregou praticamente as colônias portuguesas para os africanos e os portugueses tiveram que fugir com o rabinho entre as pernas. Mas eu vou tocar num ponto do que acontecia com a Guerra de Ultramar. Muitos desses grupelhos africanos, principalmente em Angola, mas também em Moçambique, eu vi histórias terríveis desse mesmo tipo de justificativa idiota que ela está dando. Ou seja, que um grupelho invadia a casa de uma mulher portuguesa, de crianças portuguesas, violava essas mulheres, violava essas crianças, matava essas crianças, baseado na ideia abstrata de um opressor. E quando Portugal saiu de Angola, eles passaram, sei lá, 10 anos, quase 20 anos de guerra civil, em que eles arruinaram tudo aquilo que os portugueses construíram. Com todos os problemas da relação de Portugal com as antigas colônias africanas, no entanto, há de se reconhecer que Portugal construiu uma estrutura minimamente apresentável naqueles países. E dois grupelhos corruptos, safados, como a FNLA, acho que é a Frente Nacional de Libertação de Angola, e a UNITA, acho que é mais ou menos isso, eles se mataram entre si, destruíram o país, destruíram a agricultura do país. Hoje em dia, qualquer angolano pode perder a sua perna pisando num terreno arável cheio de minas. Esse foi o legado da independência de Angola. E quiçá também de Moçambique. E isso sem prejuízo dessas brutalidades que essa idiota está defendendo em nome da ideologia. Na lógica dela, se bastasse algum maluco começar a crer que existe uma opressão estrutural dos brancos contra os negros e que todos os brancos são inimigos dos negros, então logo, se esse cara acreditar numa conjectura política que deva eliminar todos os brancos ou violar todos os brancos, ela vai ser uma vítima. Vamos lá. Vamos continuar. Como discutir com a pessoa? Mas Quanto tempo qual falta pra ela? Qual que era a pergunta? Mas qual que era a pergunta? Qual que é a pergunta pra eles lá? Então, repete a pergunta e sobre ela continua de onde Palestina, foi. então- Não, é a pergunta do chat. Então, repete a pergunta. Eu não respondi. Então, agora vai ser a resposta. Não, ela já falou, já faz tempo, faltam só 2 minutos, né? Não, tem o Foi tempo. 2 por enquanto. É. Eu fui Ah, tá, pausando faltam quando 3, dava pra faltam falar. É.
Na opinião das feministas, por que a esquerda feminista defende o Hamas? Vocês feministas também são a favor do que este grupo terrorista fazem com as mulheres? Ela começou falando que não é todo mundo que esquerda, que é feminista, né? Só recuperando o que você falou. E aí, vai a partir daí. E eu não tenho acordo nenhum com o Hamas. Tá. Eu também não tenho nenhum acordo com o Hamas. Critico, inclusive, qualquer decisão deles de estuprar, de matar, de fazer coisas desse tipo. Eu acho totalmente errado. Sou contra a guerra, sou contra crimes de guerra, sou contra estupros de guerra. Era só isso que eu queria ouvir. Basicamente, Só isso. Mas eu falei isso. Eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, mas é um caso político, tá? É um caso político, tá? E o Hamas tem todo o direito de fazer aquilo. Vai entender isso. Cara, sabe o que me causou mais nojo nessa história? Que é o seguinte: um homem tão simples, ou aparentemente tão simples como Vilela, teve o bom senso de analisar moralmente a situação de uma forma tal que deixou essas malucas completamente desnorteadas. No fundo, elas ficaram com medo de condenar o Hamas. Porque é um grupo político, não sei o que, blá blá blá, porque é resistência palestina, blá 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 e tudo mais. Veja, a gente pode até entender que por conta de certas políticas israelenses, as pessoas talvez, por uma questão de desespero, apostem no Hamas, que paradoxalmente é uma invenção israelense. Uma invenção israelense que foi alimentada para destruir a OLP. E observem mais ainda. Claro, nenhum desses grupos, seja da Palestina e mesmo israelense, porque muitas pessoas esquecem de que muitos dos métodos que os palestinos se utilizam para combater os israelenses são os mesmos métodos que os sionistas se utilizaram para combater o protetorado britânico, como também para combater os próprios palestinos no seu território. Foi a partir daí que houve anexação, que houve expulsão de centenas de milhares de palestinos e assim sucessivamente. Então, quer dizer, é uma lógica de violência assim aberrante, brutal, desumana. Mas essas idiotas estão tão compenetradas numa ideologia que as cega do ponto de vista da humanidade, que elas defendem esse tipo de absurdidade de, ora falar, somos contra o patriarcado, somos contra a cultura de violência sexual, não vou falar a palavra aqui, e tudo. Aí quando o Hamas faz e acontece, aí você... Veja bem, né? Só falta dizer assim, e o Cunha, né? E o Cunha? Não tem problema, você tá ouvindo de mim? Tá bom. Essa é a minha opinião, minha visão sobre isso. Eu acredito que existe um conflito muito complexo, geopolítico, muito intenso em relação à Palestina e Israel, e a gente resumir isso. Essa mulher é o seguinte, parece uma sósia da Shulamit Firestone. O feminismo enfeia a mulher. Veja que essa mulher não chega a ser feia. Nem essa cheinha, porra, chega a ser feia. Mas parece que o feminismo torna a mulher feia. Torna a mulher masculinizada, né? Torna a mulher esquizoide. Mas enfim, vamos lá. Ao que aconteceu no ano passado, ou foi no ano retrasado, 2023, que foi o 7 de outubro, 8 de outubro, isso pensando que é uma coisa que existe, desde a Declaração de Balfour, desde a Nakba de 1945. Ai, meu Deus do céu. Isso é tudo para dizer que você está apoiando essa merda? Vá tomar no cu. O surgimento do Hamas, gente, foi... Assentamentos ilegais, expulsão do... Tudo isso, eu sei tudo isso. A minha questão só é essa passação de pano com o Hamas, só isso. Não, a gente não... Eu queria deixar bem claro, só isso. Não. Foi só apenas um ato político, militar, tá bom. Importante deixar isso bem claro, né? Que a gente não tem nenhum fechamento com isso. Inclusive, a gente faz críticas ferrenhas aos estupros de guerra envolvendo mulheres. Exatamente. Independente da ideologia que seja, estupro de guerra é errado. Pegou mal pra vocês, não é verdade? Pegou muito mal. Olha, o Vilela emparedou vocês duas, viu? Vocês se ferraram, vamos lá. Os crimes de guerra feitos por Netanyahu também são completamente errados, que já foram julgados pelo Tribunal de Haia. Os deslocamentos na Palestina são errados, o que está acontecendo na faixa de Gaza é errado. Veja, em nenhum momento o Vilela está discordando disso. De fato, ela não está errada. Mas também ela não está certa em ficar cobertando o Hamas, pô. Para, meu. Uma coisa não justifica a outra. É simples assim. Vamos lá. A colonização... Porque não é escolher um lado, vocês entendem? Não é escolher um lado. Um lado tá certo e o outro tá todo errado. Contra o Hamas, eu vou deixar aqui claro, não sei qual é a visão da mãe em relação a isso, eu sou contra o Hamas porque um amigo meu que é palestino, que nesse momento inclusive está na Palestina agora... Onde? Em Cisjordânia ou Gaza? Ele tá na Cisjordânia. Ele tá indo agora em direção a um casamento que vai acontecer ali de Palestina. Mas ele é brasileiro? Ou... Ele é brasileiro, pra quem quiser conhecer a Caís Hussein, o conteúdo dele é muito bom, de Palestina. Ele vai voltar da Palestina, se quiser convidar ele pode falar como é que tá, ele tá filmando tudo lá.
E ele explicou todo esse conflito, inclusive, de quem vivencia. Eu sou contra o Hamas, principalmente porque, além dessa questão de ser um partido político, ele é um partido de extrema-direita, que ele é considerado extremista. Ele é fundamentalista religioso, ele defende fundamentalismo em cima das mulheres, da religião. Perfeito. Então, essa é a minha visão enquanto feminista. Acredito que muitas de nós temos essa visão mais radical de entender que o Hamas ele foi financiado para ser o que ele é hoje. E daí estão utilizando hoje o Hamas para matar palestinos, pessoas inocentes. Até que enfim, hein? Quer dizer que agora que você reconheceu, Vamos lá. É que eu queria dizer que não é uma guerra quando você não tem soldados mortos palestinos. Você só tem soldados mortos de Israel. Você não tem. Você nem tem números dizendo, olha, os soldados palestinos, porque não tem. Isso que é complicado. Nós temos números de civis mortos, de crianças mortas, de mulheres que estão sem anestesia, de hospitais que foram bombardeados. Então eu acho que é importante focar nisso, sabe? Sim, ninguém tá negando que deva se focar nessa situação. Mas também deve se focar ao fato de que o Hamas deu todos os pretextos necessários para Israel atacar. Ainda que a alegação desses pretextos e os métodos e até os fins de Israel sejam completamente errados e moralmente abomináveis. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vocês ficaram aí numa sinuca de bico porque vocês, com medo do patriarcado da esquerda, porque essa esquerda que é o patriarca de vocês. Vocês ficaram com medo, sabe, porque é do cancelamento da esquerda. É por isso que vocês ficaram totalmente constrangidas com a pergunta do Vilela. E mais uma vez, meus parabéns, Vilela, hein? Você ganhou meu respeito. Vamos lá. Se a gente vai falar de Palestina e Israel, a gente tem que falar sobre os direitos humanos que estão sendo negados para os palestinos. A comida, a água, o direito à moradia, o direito à vida, sabe? Que eles estão perdendo. Sim, até aí concordamos, mas a questão não é só essa. A questão é a justificativa que vocês inventaram para acobertar ou então legitimar o ataque do Hamas. Só isso. Então, essa é a minha visão, essa é a minha opinião, e eu sou totalmente contrária ao que o Hamas tem feito, porque isso acaba, sim, afetando os palestinos no que está acontecendo com eles, e as pessoas têm a visão que todo mundo é o Hamas, sendo que até o líder do Hamas já foi morto. Tem um vídeo de um comediante palestino que é muito bom, que ele fala assim, você quer saber como que é a Palestina sem o Hamas? Cisjordânia. Não tem Hamas lá, Israel vai e tira os caras de lá, e tem assentamento legal e tudo mais. Israel tá indo pra Síria, tá tipo... O que me incomoda, e eu acho que eu deixei bem claro, então, mas o que me incomoda é o giro que ela fez e que muita gente faz pra falar. O que eles fizeram é terrorismo. É errado matar a criança. É errado. É só isso. É só isso que eu perguntei. E aí você deu uma volta incrível com medo de falar, não, eles são terroristas, porque eu sei que perde ponto na esquerda. Vilela, você tocou na ferida, cara. Sabe aquela figura que tá com um corte bem feio? Aí você, na cara de pau, puxa o esparadrapo com a gaze e você aperta bem fundo na ferida. Cara... Puta merda, você tocou na ferida desse pessoal, que esse pessoal ficou maluco. Aí sabe o que vai acontecer? Quando eles chegarem com o pessoal do movimento de esquerda, eles vão fazer assim uma sessão da purificação do partido. Você foi uma herege, que absurdo, condenar o Hamas publicamente, blá blá blá. Enfim, vamos lá. Com medo, Vilela. Pode explicar o porquê? Pode, porque parece que perde. Então fala assim, Hamas é terrorista. Hamas é terrorista. Pode explicar o porquê? Por favor. Pode explicar o porquê? Sim, ela falou. Graças a Deus, estão mirando, tá ótimo. Mudou de ideia. Mudou de ideia, né, Feministoide? Ficou com medo. Ficou com medo do julgamento do Vilela. O julgamento do Vilela prevaleceu sobre o julgamento da esquerda. Mas vamos lá. Peraí. Não, só explicar o porquê. Porque esse argumento, com essa visão, ele é endossado hoje para corroborar uma narrativa de que o problema deste conflito é o Hamas. Não. Pera lá, minha filha. Você mudou a linha de raciocínio. O Vilela não está dizendo que isso não possa ser usado como narrativa. De fato, ele é usado, tá? Esse evento do dia 7 de outubro é usado como uma narrativa para justificar uma política também criminosa. O problema não é esse. O problema é que você titubeou para fazer um julgamento moral. Eu não sei se você acredita em moral. Como marxista que você acha que a moralidade é um conceito relativo. Então, se é um conceito relativo, se a moralidade é um conceito relativo, então vamos analisar por uma simples realpolitik. Se o Hamas não pode ser moralmente condenável, então Israel também não pode ser moralmente condenável. Então, tudo aquilo pode ser legítimo, contanto que seja uma ação política. Pronto. Campo de concentração, ação política. Invadir a União Soviética, ação política. Soldados atacando mulheres alemãs, questão política. Matar civis israelenses, questão política. Matar civis palestinos, questão política. Então pronto, tá tudo válido. Das duas uma. Ou a gente tem um plano de moralidade que coloque acima dessas rivalidades, dessas virulências e desse fanatismo ideológico que envolve os grupos, ou colocamos um plano moral acima disso e acreditemos nesse plano moral, esse plano moral tem que ser obedecido, tem que ser delimitado, seja em qualquer esfera política, ou então
vai ser a política da violência pela violência e acabou. E quem vai vencer é o mais forte, é o mais brutal, o mais desumano. Vai ser realmente a ideologia nazifascista da pior espécie ou mesmo a ideologia comunista. É isso que vai acontecer. Simples assim. Vamos lá. E esconde o papel de Israel. Eu não sei se essa é a sua intenção, pelo que você falou claro aqui, que não, você defende uma claro que Palestina livre. Eu não sei qual é a opinião dos demais colegas aqui. O que eu sei é a opinião da extrema-direita, que usa o negócio do Hamas, do terrorismo, como para justifica pra qualquer coisa. encobrir os crimes que o Estado de Israel leva adiante há décadas. Sim. Sim, da mesma forma também que o grupo terrorista Hamas tem um argumento. Já que sofremos tantos atos de violência, então podemos cometer violências a mil também. É a mesma coisa. É claro, nós temos uma desigualdade de relação entre Israel e Palestina. Isso é evidente. Mas a desigualdade de relação não justifica atos tenebrosos como o que aconteceu. Como, aliás, essa desigualdade que existe entre israelenses e palestinos não justifica e não desobriga alguém a acreditar pelo menos num universo moral. Então a barbaridade é generalizada. Tinha que falar para esse estúpido. Ele disse: minha senhora, a barbaridade é geral. O que você está dizendo é que existe uma barbárie do bem e existe uma barbárie do mal. Eu acho que mesmo no critério de autodefesa de um povo, tem que haver limites também. Tem que haver limites sob pena de um destruir a dignidade do outro. Como no caso ela citou a Rússia. As tropas russas invadiram a Ucrânia. Os ucranianos estão reagindo. Mas vamos analisar, sei lá, uma vitória da Ucrânia em que soldados russos são capturados. Os ucranianos têm que matar esse pessoal? Têm que humilhar? Têm que, sei lá, fazer qualquer tipo de barbaridade? E a resposta também é um não. Existe uma coisa chamada Convenção de Genebra e existem inúmeras convenções. Infelizmente, boa parte não cumpridos. Mas, por exemplo, prisioneiros de guerra têm que ser tratados com certa dignidade. A não ser, evidentemente, que sejam prisioneiros cometendo crimes de guerra e têm que ser julgados pelos tribunais competentes. Agora, da feita que se acredita que na ação política vale tudo, então pronto, dona. Se você justifica a política do Hamas, por que não justifica a política de Israel? É tudo uma questão de brutalidade, de quem vence lá e põe na porrada. Porque, querendo ou não, os palestinos também pensam a mesma coisa, pelo menos esses grupos mais radicais. Ou seja, de que quando você fala que do Rio Mar Palestina será livre, a pergunta que é calar é: onde é que você vai colocar 7 milhões de judeus? Eu não estou aqui questionando ou desmerecendo o sentimento dos palestinos que tiveram suas terras roubadas, que foram expulsos, que foram humilhados. Claro que isso alimenta ódios e até certo ponto é até explicável que muitas pessoas talvez caiam na sedução de pressupor que seus sofrimentos são maiores do que o sofrimento dos outros. E isso é o pensamento judaico da atualidade. Da feita que eles sofreram inúmeras violências na história e, portanto, até mesmo no caso do Holocausto, então logo eles estão isentos de qualquer compromisso moral. Então, para eles, a ideia de que se eles foram desumanizados, eles podem desumanizar também os seus inimigos. Mas isso é um grande erro moral. Um erro moral muito sério. Muito sério. Nós não podemos desumanizar nossos inimigos. Da mesma forma que não é porque os russos invadiram a Ucrânia que os ucranianos agora tenham que matar as minorias russas de Donetsk e Lugansk. Porque, por exemplo, a guerra da Ucrânia envolve inúmeros aspectos, inclusive as perseguições contra as minorias étnicas russas. Existem inúmeras implicações que não são muito bem explicadas. Ali é um fenômeno bastante complexo. Porém, não justifica a brutalidade. A brutalidade é étnica e racial. Da mesma forma que o israelense está errado em destruir 90% de Gaza por causa de um atentado, tampouco esse atentado realmente foi justificável do ponto de vista moral. Porque, veja, vamos analisar uma coisa. Se você tem uma causa justa a defender, não corrompa essa causa justa. O Hamas corrompeu essa causa. E corrompeu de uma forma abominável. Corrompeu de uma forma horrível. De uma forma bizarra. Aí você vem dizer que isso é ato político? Para com isso, minha filha. Deportar judeu no campo de concentração também é ato político. Matar milhões de pessoas na União Soviética, como Stalin fez, é um ato político. O Pol Pot, que deportou milhões de pessoas para campo de Arrozal e matou 2 milhões, ou seja, 25% da população do Camboja, também é ato político. Daí, jogar míssil no Irã é ato político também. Daí, segundo essa lógica,
não há nem mesmo um elemento moral, mas sim um discernimento ideológico em que vocês se acham os iluminados da história querendo matar os inimigos. Pronto. E pra mim, realmente, assim, é que são 2 pesos e 2 medidas mesmo. Porque eu acho que nós temos uma reação agora, recente. Não, só pra deixar claro, Nós temos uma reação só pra deixar recente 2 contra pesos um e 2 medidas em genocídio há relação às décadas. mortes. Não tô falando em Isso. relação de proporção, de tamanho, não, e a história. Tô falando só em relação a quando eles cometem a mesma coisa, tem que ser o mesmo peso e a mesma medida, não 2 pesos e 2 medidas. Ah, eles podem por causa... Não, ninguém pode. Ninguém pode. É isso. Gente, eu É nesse inclusive ponto, tá? anotei aqui. Ah, mudou de ideia. A mulher ficou totalmente desnorteada. Surgiu uma consciência moral, minha filha? Agora você tem consciência moral? Realmente, você tem que questionar a ideologia que você segue. Vamos ver. Não, só pra explicar a minha Claro. parte, pra você não entender errado. Eu coloquei aqui, ó, estupro como tática de guerra, porque é um tema que, inclusive, acho que é importante de ser abordado do ponto de vista de quem vai não é defender novo. as mulheres. Não é novo. Pra mim é só isso. Digo, tem uma reação. Quem leva adiante a reação nesse momento é o Hamas. Mas tem milhares de palestinos lutando lá e Sim. lutando pelo seu direito à sua terra, à sua identidade, à Isso, sua cultura. Jordânia... Ih, mudou de ideia, hein? Olha, o Vilela fez uma grande transformação. Que imbecil, hein? E eles não. O Hamas não representa eles necessariamente, tá entendendo? É que o Hamas é quem aparece como a ponta de lança. Mas digo, então nós temos que tomar cuidado diante disso, porque todos os palestinos não são Hamas. Hamas não é o ponto de partida deste conflito da violência. Não. Sim, até aí ninguém discorda. O problema é o seguinte, é que até no começo você estava defendendo e dizendo que aquilo era um ato político e blá blá blá, né? Enrolando, mas vamos lá. O ponto de partida é a existência do Estado de Israel em si, que subordinou e fez com que milhares de pessoas perdessem discordamos seu disso, território. mas isso é uma outra discussão. Eu não acho que é tão simples assim. Mas, agora eu entendi teu ponto e É eu isso. acho que a Sardá também, quando ela começou, ela já foi direto no ponto, que é isso. Ó, Bom, meus amigos, é o seguinte. Deixa eu ver aqui. vamos deixar claro isso, eu como feminista, tal. Porque senão acontece aquela coisa assim, eu sou feminista, mas putz, Mas eu comecei deixando bem claro que eu não tenho nenhum tipo Não. de acordo com o Hamas. Não, você tem sim. Você tem sim, só que pegou mal pra você. Olha, é impressionante esse tipo de declaração. E olha que eu já vi, do lado israelense, gente falando a mesma coisa. A mesma coisa. É o mesmo modus operandi. Desumanizar o adversário e colocar um rótulo odioso e genérico para dizer que aquele adversário tem que ser destruído. Nos dois lados vemos esse mesmo discurso. O israelense que mata palestino, para ele pode rotular todos eles de terroristas. Como também o homem que carregou um fuzil em nome do Hamas e entrou no território israelense massacrando quem ele visse, ele também pode alegar que os judeus não prestam, que o Estado sionista representa qualquer judeu que ocupe aquele território. E no final das contas, cada povo se acha no direito de exterminar o outro coletivamente. O que eu posso dizer dessa feminista? Ela nos brindou com talvez um dos raciocínios mais bárbaros da internet, mais nefastos. E aí ela recuou porque pegou muito mal para ela, ficou muito feio. Ficou muito feio mesmo. Então, meus amigos, um grande abraço.